Ultimamente eu tenho pregado por 3 domingos, quase a fio. Então, ali na portaria, quando eu estava chegando, alguém falou assim: pastor, o senhor não está cansado, não? O senhor já é um homem idoso, o senhor está pregando muito. Não quer dar uma oportunidade para o nosso pastor, que é mais novo? Eu me senti tão amado, irmãos, que vocês não imaginam. Olha que cuidado que essa igreja tem com os idosos. Deus abençoe. Estão morrendo. É o último dia, irmãos. Depois vocês terão o seu pastor para sempre, tá? Relaxe e descanse em nome de Jesus. O homem moderno, você que está aqui hoje, confronta alguns tempos difíceis com relação ao céu. Porque os professores de filosofia nas faculdades, ateístas e marxistas, estão querendo tirar o céu da sua vida. Inclusive, inventando a ideia de que o céu foi uma coisa criada para a religião, para que tirasse de nós o medo que as pessoas têm da morte. Aquela ideia é a seguinte: não tenha medo, não fique com medo de morrer. Se você morrer, você vai para o céu. Gente, esses caras, essas pessoas, essas mulheres, esses homens que estão tentando ensinar isso, não têm autoridade alguma para ensinar sobre os céus. Por quê? Porque eles nunca estiveram no céu. Só há uma pessoa nesse mundo que tem a capacidade de ensinar sobre o céu. E esse ser maravilhoso chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sabe tudo sobre o céu. Olha o que ele diz para você aqui em João, capítulo 3, versículo 13. Vai estar aqui nas minhas costas. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Olha o próximo texto, João, capítulo 6, versículo 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, eu vim do céu, ninguém jamais subiu ao céu. Olha outro texto, João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Então, se alguém tem autoridade, se alguém pode falar sobre o céu, é o Senhor Jesus. Nós sabemos por ele que o céu existe, pois Jesus o disse, e o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. De acordo com o ensino de Jesus, o céu é o lar eterno e definitivo daqueles que amam a Jesus e o servem aqui nessa vida. Repito, de acordo com o ensinamento de Jesus, o céu é um lugar real, é o lar eterno e definitivo daqueles que amam a Jesus e servem Jesus aqui nessa vida. Portanto, é o seu lugar. Amém? É o seu lugar. Então, pastor, o que é o céu, hein? É interessante porque às vezes as pessoas estão maravilhadas com alguma coisa que acontece na vida delas, vão para algum lugar e quando elas estão tão felizes por estar naquele lugar, eles falam assim: nossa, isso aqui, eu me senti no céu. O céu subentende um lugar. Eu preciso do cronômetro, senão eu não sei que hora parar. Tem um cronômetro lá atrás que manda a gente parar e hoje ele está complicado comigo. Então, dizemos que o retiro das mulheres foi tão bom que algumas mulheres se sentiram no céu. Eu falei: você não sabe o que é céu, minha filha, você não tem a menor ideia. Mas foi maravilhoso. Para a terra aqui foi uma coisa do outro mundo, mas o céu é infinitamente melhor. Certo? No nosso mundo a gente tem só uma vaga ideia da glória do céu. Mas Jesus descreveu o céu como um lugar de grande festa, de pessoas felizes e, sobretudo, pessoas muito unidas, amando umas às outras. Então, o céu é maravilhoso porque Deus está presente. Lá nós podemos ver a Deus face a face, estaremos para sempre na sua presença. O apóstolo Paulo, quando se refere aos céus, ele diz que ele ouviu coisas que abalaram a sua vida. Ele não tinha linguagem para descrever o que ele viu lá no céu. Mesmo que ele pudesse explicar o que ele viu, as nossas mentes humanas não conseguiriam entender aquilo que ele viu lá.
Seja o que for que Paulo tenha visto, tenha testemunhado no céu, isso de tal forma impactou a vida daquele homem que ele quis ardentemente estar lá, a vida toda, o tempo todo. Então, o céu é um lugar real, o céu é um lugar acima do que nós podemos descrever. Daí você pergunta, pastor, tenta facilitar para mim, como é o céu? Eu vou simplificar para você dizendo que o céu é o lugar do não mais. Vou repetir, o céu é o lugar do não mais. Não mais lágrimas. Eu não sei como é que as mulheres vão se portar lá, porque mulher chora à toa. Imagina lá no céu. Não mais lágrima, não mais separação, não mais dor, e não mais uma praga da nossa época que para mim é terrível, não mais drogas. Quanta gente, quantas famílias, quanta mãe, quanto pai sofrendo horrores por causa de drogas. Não tem mais. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz uma coisa interessante, que Jesus mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Morte é separação, gente. O céu não tem separação. Nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não tem farmácia, não tem remédio, não tem farmacêutica, não tem nada de gente assim lá no céu, está tudo tranquilo, essas profissões não acontecerão lá. Agora, também não haverá deficiência física no céu, isso me encanta, sabe por quê? Olha o que diz Isaías, capítulo 35, versículo 5 e 6. Todo ano eu tenho que trocar os óculos. Lá se vão mil e poucos reais, porque eu preciso de uma lente especial. Mas lá no céu, olha o que diz aqui. Então se abrirão os olhos dos cegos, se destaparão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Irmãos, eu quero ver esse mudo cantando. Porque quem começa a falar, um mudo que aprende a falar fica muito desafinado. Vai ser um negócio, mas lá no céu tudo é afinado, nada dá errado lá. Eu brinquei no culto das 6, que eu quero ver o André, o nosso André aqui, o nosso André cadeirante, lá no céu. Lá ele vai estar livre, ele vai saltar como um cervo. Vai dar um trabalho segurar o André lá no céu, que Deus tenha misericórdia. Vai precisar um anjo muito poderoso para segurar o André. Se aqui, com aquela cadeira, com tudo, ele já é assim, imagine lá, livre. A Bíblia diz que nós teremos novos corpos no céu. E não são corpos terrenos como esse que nós temos, serão corpos celestiais. Será um corpo que é glorificado pelo poder e pela ressurreição de Cristo. O mesmo corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou dos mortos e se apresentou para os apóstolos, entrando numa sala onde eles estavam, sem que houvesse uma porta aberta. Você vai ter esse corpo. Nesse corpo, claro, não cabe dor, não cabe nada, não cabe sofrimento nenhum. É um corpo perfeito, maravilhoso, que você vai ficar extremamente feliz com isso. Esse corpo é a imagem do santo e do justo, e nunca vai se corromper, nunca vai envelhecer, seu cabelo não vai branquear. Adeus pintura de cabelo, acabou, você vai ficar com a cor original, não tem necessidade de gastar com isso. Mas o mais eletrizante para mim, irmãos, são as milhões de crianças que morreram em todas as eras. Pensei, por exemplo, naquelas crianças que foram mortas pelo faraó, quando queria matar todas as crianças no Egito. Ele matou uma multidão de crianças, filhos dos judeus. Aquelas crianças vão voltar toda a vida. Quando Jesus nasceu, o Herodes mandou matar todas as crianças, aquelas crianças todas voltarão. Crianças que morreram em vários lugares, de várias formas, cujos corpos foram destruídos por doenças, crianças que foram trucidadas em genocídios terríveis, foram estilhaçados por bombas de terroristas, homens e mulheres cujos corpos foram desfeitos pela doença e pela destruição. Eu penso nos mártires que foram decapitados, que morreram, que nem o Estevão, que foi todo apedrejado, que foram mutilados, queimados em fogueira. Todos eles sairão do túmulo com corpos novos, nunca mais verão a corrupção ou a dor, totalmente restaurados.
A minha mente tem dificuldade para registrar essas coisas. Contudo, o meu coração se alegra, porque essa é uma verdade que está na Bíblia e que vai acontecer. Daí você pode estar perguntando para mim, pastor, a gente vai reconhecer uns aos outros lá no céu? Ah, vai. Boa notícia para você. Mas não queria minha sogra, vai ter que tolerar, não vai ter jeito não. Ou você faz as pazes com ela aqui, ou você vai ter que tolerar ela lá. Mas lá não vai ter problema, lá, toda sogra lá é boazinha, não tem problema nenhum. Vai conhecer sim. As Escrituras não dão nenhuma luz que diga, por exemplo, que nós vamos ter uma limpeza de memória, vamos ser deletados nossa memória. Não há deletamento de memória no céu. Ou não há como nós esquecermos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa família. Mateus capítulo 8, que vai estar ali no quadro, tem uma coisa interessante, versículo 11. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se eu e você podemos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, como é que nós vamos reconhecer? Como diz aquele pastor amigo meu, se for Jesus, põe na viva voz, para nós ouvir o que ele tem para falar. Na transfiguração de Cristo, quando os 3 apóstolos estavam lá no monte e começaram a orar, apareceu Elias e Moisés. Esses homens nunca tinham visto Elias e nem Moisés, mas eles sabiam que Elias e Moisés eram aqueles que estavam ali presentes. Isso sugere, irmãos, que a nossa personalidade emanará através de qualquer forma que a gente tenha. Todo mundo vai saber que é o pastor André, certo? Todo mundo vai saber que é o Jefferson, todo mundo vai saber que é o Reginaldo, porque isso emana nesse corpo novo que vai receber lá na glória. Então, pode ter certeza absoluta, você vai reconhecer, sim. Porque é impossível você chegar num lugar e celebrar alguma coisa no meio de estranhos. O céu não é um lugar de estranhos. O céu estará tomado pelo povo de Deus, pela noiva de Cristo, pelos que foram comprados pelo sangue de Jesus. São todos irmãos. A alegria do encontro é um negócio que não tem como mensurar na palavra de Deus, na Bíblia. Você vai encontrar com gente, sim. Você vai lembrar dessas pessoas. Jesus contou uma história interessante em Lucas, falando sobre um homem muito rico e muito ímpio, que vivia numa determinada cidade, nunca deu bola para as coisas de Deus, e esse homem, nessa cidade, tinha um mendigo que mendigava na porta dele, sempre, muito pobre, muito miserável. E os 2 morreram. Um foi para o seio de Abraão, ou seja, para o céu, para o paraíso, porque era um temente a Deus, e o outro, que era ímpio, foi logicamente para o inferno. Então, estando lá no inferno, aquele ímpio, ele olha e ele vê o Lázaro, que era o mendigo, no seio de Abraão, ou seja, na presença de Abraão. E ele pede, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e venha aqui refrescar minha língua, porque eu estou aqui debaixo de um tremendo tormento. E Jesus diz para ele que não era possível. Se ele conseguiu reconhecer, estando no inferno, o Lázaro que estava lá no outro lado, eu diria, nós não reconheceríamos quem estaria no céu com a gente? Me desculpe, né? Com certeza que sim, não tenha dúvida disso. As habilidades no céu não serão inferiores às habilidades no inferno. Então, tem como reconhecer e vai reconhecer cada um. E para isso você vai se alegrar. Chegamos, vencemos, aleluia. Nós que estávamos juntos lá na PIB, chegamos, estamos aqui. Aquilo que o Vargas falou era verdade. E eu vou crescer lá, né, irmão? Não vou não. Então, você vem com a próxima pergunta para mim. Então, a gente vai lembrar de pessoas queridas que não foram para o céu? Muita gente acha que não quero lembrar. Vai lembrar sim. Vai lembrar sim. Vamos pensar assim. Se hoje você tem um parente, um familiar, que não quer seguir a Deus, não quer andar com o Senhor, você já fez tudo por ele, você já pregou para ele, evangelizou, deu testemunho, mas ele não quer.
Não é que você gosta, você acostuma com a ideia que ele não quer. Ele teve toda a oportunidade, foi falado tudo para ele, mas ele simplesmente não quer. Então você acostuma com isso. Agora, hoje nós não temos o senso de justiça que nós teremos lá. Então, quando você chegar lá na glória e ver isso acontecendo, o senso de justiça que você vai ter, vai dizer o seguinte: ele teve todas as oportunidades para que ele simplesmente rejeitou. Então, tudo bem, ele quis esse tipo de vida, ele vai ficar com esse tipo de vida. Não haverá, você não vai sentir tristeza, nem condenação, nem coisa alguma por esse tipo de pessoas. Mas que a gente vai lembrar deles, pode ter certeza. Certo? Com esse senso de justiça, a gente vai entender muito mais. Daí você vai perguntar para mim, mas pastor, tudo bem até agora, quem vai para o céu? Essa é uma pergunta boa. Eu acho que eu gosto de responder essa pergunta. Não, vamos pensar primeiro o negativo. Quem não vai para o céu? Acho que é melhor pensar assim. Em homilética, a gente vem do negativo para o positivo. Quem não vai para o céu? Bom, se há uma doutrina que eu gostaria de tirar da Bíblia, se eu tivesse autoridade, é a doutrina do inferno. A doutrina do inferno me choca, me faz mal. Mas não podemos tirá-la porque Jesus colocou lá, e se tirar o inferno, tem que tirar o céu também, porque não dá para ficar com um só. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Vou lhe dar uma resposta absolutamente bíblica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10 diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Outra passagem em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, apóstolo Paulo ainda escrevendo, e diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mais uma passagem, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, aos assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 22, 15, para terminar: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Todos esses textos respondem exatamente à pergunta: quem vai ficar fora do céu? Está aí a lista, todos eles devidamente alistados pela palavra de Deus, para que homem nenhum dê uma opinião a respeito disso, dizendo quem vai ou quem não vai. Mas eu tenho uma notícia boa, agora eu te mostro os que vão para lá, tá bom? Quem vai para o céu? A resposta é muito simples: todo aquele que entregar a sua vida a Jesus Cristo e crer na sua obra redentora executada no Calvário, vai morar eternamente com o Senhor no céu. Amém? De novo, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus Cristo e crer na sua obra redentora executada no Calvário, vai morar eternamente no céu com Jesus. Espero que seja o seu caso. Olha o que está dizendo João, capítulo 1, versículo 12, o próprio Jesus falando: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Depois ele vai para João 3, versículo 16 e 17, porque Deus
tanto amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E Apocalipse 22, 14, para fechar, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas, aleluia, não tem outro lugar para entrar. Então, os que vão para o céu são esses. Basicamente, é todo aquele que entregou sua vida a Jesus, creu na obra redentora que Jesus executou no Calvário. Agora vem uma pergunta. O que a gente vai fazer no céu, pastor? Já viu umas figurinhas que eles fazem assim? Uma nuvem, um céu azul, uma nuvenzinha branca, e uma pessoa com um vestidão sentado, tocando uma harpa, com uma cara de desânimo terrível, parece que está deprimido, precisando de internamento, já viu? E dizem que aquilo é o céu. Não, gente, aquilo é um capeta que desenhou aquele negócio, aquilo é o inferno, não é o céu é totalmente diferente. Aquilo não tem nada a ver com o céu, pelo amor de Deus, não, apaga aquilo da sua memória, aquilo não foi Deus que mandou fazer aquilo, não. Eu creio, queridos irmãos, eu creio mesmo que o céu é um lugar extremamente ativo. Pense, por exemplo, nós estamos falando de um Deus criativo. Se você tem alguma dúvida sobre Deus ser criativo, vai hoje, um dia à tarde, ali na Babitonga, ali, ver um pôr do sol acontecendo no meio das montanhas. O sol põe para lá ou para cá? Para lá. Então, de repente, o sol está nas costas. Lá em casa, ele põe nos fundos, por isso que eu fiquei confuso. Vai ver um pôr do sol. Ele usa um sol e umas nuvenzinhas nos céus, e ele faz um colorido que você não imagina de onde veio tanta criatividade, não é? Com aquilo. Agora, isso é aqui na terra, gente, uma coisinha ali que Deus nem... Imagine o céu, imagine as coisas que lá estarão. Por exemplo, vamos pensar numa coisa. A ciência diz que a Terra gira em torno do seu eixo, certo? Eu não sei onde é que está o eixo dela, mas tudo bem, ela gira em torno do eixo. Mas, ao mesmo tempo, ela gira em torno do Sol. Não é esquisito para você? Ela gira em torno dela mesma, e depois ela gira em torno do Sol. Só Deus faz isso, só para confundir a cabeça da gente e para deixar assim. Por exemplo, a maré, a fase da Lua muda, a maré lá na frente de casa enlouquece. É impressionante. O mar sofre consequências da mudança de maré. Isso é um negócio fora do comum, entende? Agora pense, por exemplo, que Deus incrível e criativo é esse? Pensa na vastidão do espaço. Sexta-feira, os americanos que estavam aqui no projeto foram lá para casa, e lá é escuro à noite, porque o Ervino ainda é meio escuro. Eles estavam maravilhados olhando o Cruzeiro do Sul. Aquelas estrelinhas que nós temos aqui tão comum, porque lá nos Estados Unidos ninguém vê o Cruzeiro do Sul, ele é Cruzeiro do Sul, não é Cruzeiro do Norte, lá ele não está. Então estavam aqui com os celulares fazendo, falei, cara, esses caras não viram nada, o dia que eles chegar lá na glória, eles vão ficar extasiados sobre isso. Então, imagine o que você vai fazer no céu com Deus criativo como esse. Se o nosso mundo aqui já é incrível, imagine lá. Se coisas acontecem aqui que a gente fica maravilhado, eu quero dizer para você, Deus ainda nem começou a dar o seu show. Ele está só na introdução. A hora que ele abrir as cortinas e começar o show dele, você vai ficar extasiado e você vai estar lá perto. Agora, eu posso mencionar uma coisa que a gente vai fazer no céu. O céu é um lugar de aprendizagem. Você vai aprender muito lá no céu. Colossenses, capítulo 2, versículo 3, falando sobre a pessoa de Jesus, diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
E Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, fala: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? A presença de Deus, nós na presença de Deus, vamos aprender coisas que você nunca imaginou. O céu é um lugar de aprendizado, de conhecimento enorme. Estava pensando, especialmente pensei no Ed, quando estava pensando sobre isso. O Ed gosta muito de música, tem um piano e tal, e toca. Ele vai poder ver lá no céu, sabe quem? O Handel, o alemãozinho, aquele que compôs a Aleluia do Handel. Você que gosta de ciências, possivelmente você vai encontrar lá o Albert Einstein, o homem que criou a teoria da relatividade. Você que gosta de arte, pintura, é bem possível que você encontre lá o Michelangelo, pintor lá que fez a Capela Sistina. Outros vão encontrar alguém como, por exemplo, o Rembrandt, pintor extraordinário. Mas daí eu pensei, para aí, esses caras são fantásticos e vai ser uma honra conhecê-los. Mas sabe, é o seguinte, os remidos terão um privilégio infinitamente superior. Eles poderão estar na presença, sabe de quem? Do autor de tudo isso, do Criador, do que deu ao Handel a capacidade musical, ao Einstein a capacidade científica, e ao Michelangelo e ao Rembrandt a capacidade artística. Pode ouvir isso direto de Deus. Cara, como é que a gente não vai aprender coisas extraordinárias lá? Vai ser um negócio do outro mundo, aliás, até o outro mundo, né? Então está bem certinho isso. Você vai ter conversas íntimas com a mente mais inteligente e com o coração mais profundo de todo o universo. Isso não te... Não, você fica aí. Você vai estar com medo? Eu não vou não. Para mim, quando falamos que o céu é um lugar de adoração, quando você chega diante de um Senhor assim, não tem outra coisa que fazer a não ser adorá-lo e ficar tomado na presença dele por causa de tudo isso que ele é. Ele não precisa fazer nada, não precisa falar nada. Você chegou ali, aquilo emana, você começa a adorar e você começa a louvar a Deus lá de uma forma maravilhosa. Gente, a gente está falando no céu de tempo e de espaço. Eu quero dizer para você que o céu tem muitas atividades, pode ter certeza disso. O céu não é de forma nenhuma um lugar monótono. Eu acho que no céu, eu creio que no céu estão os maiores tipos de entretenimento que ninguém viu até hoje. Não pense que não tem. O céu é um lugar de felicidade. Haverá entretenimentos como você nunca imaginou para a sua vida. Não tenha dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque o Senhor está lá. E onde há o Senhor, há abundância de alegria, de contentamento, de entretenimento. Pode ter certeza disso. Não é um lugar monótono. Não tire da sua ideia, aquela ideia que você vai ficar ajoelhadinho lá, com o joelho sangrando, olhando para o Senhor. Não, não. Falamos a semana passada sobre galardão. Você que vai receber os galardões, vai receber autoridade, vai receber comandos, coisas para você fazer. A vida vai ser muito ativa lá, maravilhosa, realizadora. Você vai se sentir mais feliz do que nunca sentiu aqui nessa vida, nessa terra. Pode ter certeza disso. Seja lá como for, o céu é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior do que eu posso descrever aqui. Simplesmente não dá para fazer a menor ideia. Simplesmente. Quer uma descrição física de onde você vai viver a sua eternidade? Eu posso te dar com algumas restrições, porque o João, coitado, ele teve dificuldade. É uma missão impossível um ser aqui da terra ser levado para o céu, ver coisas celestiais e tentar relatar aquilo numa linguagem que ele entendia para nós entendermos aqui. Quando você lê a Bíblia, você tem que ter esse tipo de inteligência. João foi levado numa outra dimensão, no céu, para falar de coisas que ele nunca tinha visto e para passar para nós uma ideia do que é que ele tinha. E olha o que a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 21, ele está descrevendo a Nova Jerusalém, a habitação do povo de Deus com o Senhor.
Apocalipse 21:8. Ele vai falar sobre o muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. Uma cidade de ouro. Será que é ouro desse que nós conhecemos aqui na terra? Uma velhinha que eu conheci, muito amiga, muito querida, estava falando com ela sobre isso, né? Ela falou, mas pastor, o ouro não é um metal muito frio assim? Falei, mas olha, eu tenho uma facilidade de pegar resfriados, não sei se eu vou gostar. Então vai no inferno, que é quentinho lá, senhora. Cozinha sem problema nenhum e deixa o céu para nós, que não temos problema com resfriado, né? Coitadinha dela, que Deus a tenha. Continuando o texto aqui. Os fundamento é alicerce, né? O fundamento dos muros da cidade eram ornamentados com toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira. Safira é uma pedra caríssima. O terceiro com calcedônia e o quarto com esmeralda. Gente, esmeralda é o quinto com sárdio, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio. O 10º com crisópaso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Vamos pensar numa porta, que não é uma porta de uma casa, é uma porta de uma cidade. Como é que chama isso? Nas cidades tem aquela entrada? Portal. Que tamanho tinha a ostra que gerou essa pérola desse tamanho, né? Sua cabeça não pensa assim? É claro que não era uma pérola que nasceu de uma ostra, gente, pelo amor de Deus. Não tem outra, seria um monstro que nem o Indiana Jones poderia decifrar. É claro que ele está usando uma figura para a gente poder entender. Tal é a glória, tal é a grandeza, tal é a maravilha do que é aquele lugar. Então ele diz que a porta era de uma pérola. Eram 12 pérolas enormes, extraordinárias ali colocadas. E a cidade era de ouro puro como vidro transparente. Por mais eloquente que o João fosse, por mais sábio que ele tivesse, porque estava tomado por Deus, ele não conseguiu descrever exatamente o que tinha lá. Acho que o Paulo foi um pouco mais feliz quando ele descreveu. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ele diz o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu acho que aí está o relato perfeito. Olho nenhum viu, então é difícil dizer. Ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente conseguiu imaginar o que Deus preparou. É grande demais, é maravilhoso demais, é além da conta. Amém? Isso aí. Então, gente, mas quando eu vejo isso, quando eu pondero sobre essas coisas que diz respeito ao céu, um quadro glorioso começa a se formar na minha mente. Eu penso num gigantesco encontro de todos os filhos de Deus, de todas as eras, se encontrando e indo para a presença do Senhor, indo ao encontro do Senhor, indo ao encontro dos anjos. Aí a Bíblia diz, Mateus 24, 31, olha o que Jesus está falando, isso aqui é o próprio Jesus falando. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então, o bramido de um canto, de uma coisa sobrenatural. Ali estarão todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, chegando para aquele grande encontro lá na glória. Quando todas essas multidões estiverem ali, eu prevejo que haverá uma marcha, um acontecimento no céu. Todos os remidos do Senhor marchando junto, andando junto e cantando glória, glória, aleluia. Esse canto vai pegar bem lá, eu vou ensinar lá. Então vai ser um som da vitória, multidão de pessoas. Eu penso nos órfãos, aqueles que nunca viram seus pais, não chegaram a conhecer os seus pais.
Quando eles chegarem no céu, eles vão olhar para Jesus e vão dizer: Pai! E Jesus vai ao encontro deles com os braços abertos, dizendo: vinde, porque dos tais é o reino de Deus, aqui é o seu lugar, sejam bem-vindos. Eu penso nos mártires que foram martirizados aqui na terra, chegando naquele momento, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, louvado seja o nome do Senhor. Eu penso naqueles que foram queimados, que tiveram seus corpos dilacerados, todos estarão lá totalmente restaurados, dançando de alegria na presença do Senhor. Não se escandalize, dançando de alegria. Eu duvido, você vai estar lá e eu vou mostrar para você, que ninguém vai poder ficar quietinho, vai soltar a dança, gente, o que vai acontecer, não está escrito, pode ter certeza, não tem como. Se você estiver parado, eu mesmo vou dançar com você, você vai ver, que tiro para dançar. E o que estaremos dando? A vitória do Senhor. Agora, tudo isso talvez para você soe um pouco distante ou forçado, mas Paulo disse que o que ele viu lá foi espantoso. Eu creio que foi exatamente isso que ele ouviu. Ele teve um vislumbre do canto de louvor, das pessoas se rejubilando na presença de Deus, com seus corpos inteiramente transformados. Foi um som tão gostoso que Paulo não conseguiu repeti-lo. A verdade é essa, irmãos: Jesus está voltando para aqueles que estão esperando ardentemente pela vinda dele. Louvado seja o Senhor. Assim como Deus colocou no coração da gente o conhecimento de que ele existe, também nós somos programados para desejar o céu. Você foi programado para isso. Infelizmente, o nosso pecado barrou a nossa entrada no céu. Já que o céu é a morada de um Deus perfeito e santo, o pecado não pode entrar lá. Não há lugar para ele. Mas é uma coisa maravilhosa, porque ela sempre introduz uma adversativa, mas, felizmente, Deus providenciou uma chave para abrir as portas do céu. E sabe qual é essa chave? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele abriu a porta dos céus para todos nós. João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falando. João 10, 9, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. É Jesus, o caminho é Jesus para nós. E Pedro, falando também, ele diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Você vai ser conduzida por Jesus a Deus. Você vai ser conduzido por Jesus a Deus. Ele sofreu para conduzir você até o Senhor. E todo aquele que crê em Jesus, pede perdão do seu pecado, vai ver as portas se abrindo completamente para si, esperando a sua entrada. Que tipo de renúncia eu e você teríamos que fazer que fosse grande demais para que pudéssemos entrar lá? Não há, tudo que possa aparecer, a gente pode renunciar, porque o que temos lá pela frente é infinitamente maior do que podemos experimentar agora. Não, é possível viver no pecado sabendo que mantém longe de tudo isso? Não, pelo amor de Deus, não. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus, somos perdoados definitivamente por Deus, purificados do pecado, salvos da condenação do inferno e nos tornamos herdeiros com Cristo no reino de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Julie, eu quero ouvir uma música agora. Enquanto você está ouvindo, fica com sua cabeça baixada, depois eu quero orar com você, para a gente terminar. Ouça o que a Julie vai cantar, enquanto estiver ouvindo, pense no que eu acabei de falar. Que renúncia é grande demais para que você se recuse a renunciar e não possa se apoderar daquilo que Cristo fez por você, daquilo que Deus tem para você lá na glória. As portas estão abertas. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.
Fico imaginando que com o meu rei eu irei caminhar. Fico imaginando que então verei, tocarei em seu rosto. Fico imaginando. Fico imaginando, cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em meu Cristo. Ou será que temerei, dobrarei meus joelhos, ou de pé eu ficarei, cantarei, aleluia. Será que eu poderei falar? Fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando em um dia quando encontrarei com Jesus no céu. Fico imaginando o que irei fazer para sempre, é adorar ao Rei. Fico imaginando, fico imaginando, cercado pela glória, o que sentirei, tocarei em meu Cristo. Ou será que temerei, dobrarei meus joelhos, ou de pé eu ficarei, cantarei, aleluia. Será que eu poderei falar? Fico imaginando, fico imaginando, cercado pela glória, o que sentirei, dobrarei em meu Cristo. Ou será que temerei, dobrarei meus joelhos, onde pé eu ficarei, cantarei, aleluia. Será que eu poderei falar? Fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando, fico imaginando o que irei fazer para sempre, é adorar ao Rei. Fico imaginando. Queridos, há uma diferença entre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Quero convidar você a ficar em pé agora, baixar sua cabeça, curvar sua fronte, fechar o seu olho. Jesus te oferece uma eternidade com Deus. Jesus te oferece a oportunidade de, depois dessa vida, estar eternamente com o Senhor, na companhia dEle. E o processo é muito simples. Você precisa reconhecer que é um pecador, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Por esse ato você é perdoado por Deus, purificado do seu pecado e salvo da condenação.
e ao mesmo tempo você se torna um herdeiro da vida eterna e um cidadão dos céus. É uma escolha absolutamente sua, ninguém pode fazer por você. Você quer uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus? A eternidade sem Deus tem como destino final o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A eternidade com Deus é no céu, na glória, na presença dos santos, na presença do Senhor. O sacrifício de Jesus incluiu a sua vida. Você pode ter uma eternidade com Deus por causa daquilo que Cristo realizou por você. Ele morreu e ressuscitou. Está vivo ao lado do Pai e intercede por nós. Agora é você quem decide se você quer uma eternidade com Deus ou se você quer uma eternidade sem Deus. Como eu disse, você precisa render a sua vida ao Senhor. Aí onde você está, como você está, você pode falar no seu íntimo com Deus. Pode ter certeza, Ele te ouve. Ele está acompanhando o conflito mental que você está vivendo nesse momento para essa decisão. E Ele está te convidando a vir. Ele está abrindo os braços para você e dizendo: venha, venha a mim, porque todo que vem a mim jamais lançarei fora. O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite. Talvez você esteja distanciado de Deus, na linguagem do povo aí, desviado. Volta para os caminhos do Senhor. Seja hoje a sua noite de retorno à casa do Pai. Como filho pródigo, o Pai te abraça, te recebe na família novamente. Volte para o Senhor nessa noite. E se você não o conhecia, entrega a sua vida ao Senhor. No final do culto, você pode preencher no seu boletim, no boletim que você apanhou, o seu nome dizendo o que aconteceu, e nós entraremos em contato com você para te ajudar nessa caminhada. No final do culto eu vou permanecer aqui na frente. Se você quiser vir conversar comigo, dizendo que você tomou sua decisão, que você deu um passo, eu vou estar te esperando ali para orar com você e para te dar um abraço. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.